ações remotas. Então, nós temos ali várias funcionalidades voltadas a esse campo. Quando a gente vem para a parte de aplicativos, a gente consegue atrelar esses aplicativos à identidade dos colaboradores, a gente consegue criar acesso baseado em grupos, consegue colocar regras de acesso condicional também. Então, a gente parte para um ambiente onde a empresa ela tem um SharePoint. Hoje nós centralizamos todos os arquivos, mas eu não gostaria que esses usuários acessassem de computadores que não são da organização. Então, eu posso criar uma regra de acesso condicional que somente dispositivos gerenciados da minha empresa vão poder acessar o SharePoint Online ou até mesmo uma aplicação terceira. Eu posso aplicar esse tipo de regra de acesso condicional também para uma VPN, onde eu vou solicitar o MFA com o Entra ID. Então, a gente tem vários tipos de proteção, tanto na parte de aplicativos quanto na camada de dados. Então, nos dados ali, a gente tem toda a solução de DLP da Microsoft, seja Data Loss Prevention, temos o MIP, que é o Microsoft Information Protection, dentre tantas outras soluções, onde a gente consegue fazer a criptografia de dados, consegue fazer a classificação e rótulos em documentação. Então, eu posso colocar um rótulo público, onde qualquer pessoa pode acessar. Posso fazer um rótulo privativo, por exemplo, em algum projeto que o cliente tem com a SoftwareSul. Somente pessoas do domínio do cliente da SoftwareSul vão conseguir acessar aquela informação, até mesmo uma geração de proposta. E eu consigo também trabalhar essa varredura, trabalhar esses dados criptografados dentro de um ambiente de infraestrutura, tá? Isso é muito legal também, que a gente consegue rodar um scan e identificar informações sensíveis dentro da sua organização, não somente dentro do SharePoint, o OneDrive, mas dentro de um file server que você possua, até mesmo um Azure Files, por exemplo. E a gente também tem o Defender for Cloud Apps, que ele integra ali com o Defender for Endpoint para monitorar o dia a dia do usuário, o que ele está fazendo. Você consegue criar regras, novamente dando o exemplo do SharePoint, dele monitorar quantos arquivos aquele usuário ele está fazendo download por um minuto, por exemplo. Então, para você impedir um vazamento de informações de uma conta que foi invadida. Então, tem o meu file server, o usuário tentou fazer o download de toda a pasta do comercial. Você consegue criar um alerta, você também pode automatizar o bloqueio desse usuário ou solicitar que ele troque a senha utilizando essas ferramentas. E tudo isso aqui a gente cria um ciclo, né? Hoje a gente vai falar especificamente do Defender for Endpoint, mas é importante salientar que quando a gente fala de proteção, a proteção ela vem quando você junta diversas aplicações e, claro, a gente ainda tem a camada de firewall. E por último aqui a gente tem o Microsoft Sentinel, que é o responsável por coletar essas informações de aplicativos Microsoft, até mesmo aplicativos que não são Microsoft. E a gente coleta essas informações e traz isso de uma visibilidade muito mais fácil, da gente começar a tratar como equipe de segurança e, claro, incluir outros fabricantes ali dentro dessas informações. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouco aí do Microsoft Defender para endpoints. A maioria desses recursos ele também se aplica para o ambiente de servidores, tá? Um ambiente de dispositivos móveis é um pouco mais limitado, mas aqui a gente vai falar das principais features, principais recursos que a gente tem do Defender for Endpoint. Então, começando aqui pela parte de Threat Vulnerability Management, ou seja, gerenciamento de ameaças para dentro do ambiente. A gente vai olhar primeiramente ali para a descoberta contínua dessas vulnerabilidades, que é um dos principais recursos. Então, hoje o Microsoft Defender ele consegue olhar desde uma vulnerabilidade de uma extensão de aplicativo, por exemplo, ali a gente vê na imagem o Grammarly Chrome Extension, ou seja, uma extensão do Chrome, e ele pode descer o nível, né, de análise, ou seja, aumentar o nível de segurança até uma vulnerabilidade de hardware, ou seja, uma vulnerabilidade dentro do firmware de um determinado equipamento. E ele mostra ali que quando a gente fala da borda de uma extensão, ele é muito mais fácil de ser explorado, e quando a gente vem para a parte de um firmware dentro de um hardware, é muito mais difícil de você descobrir essa vulnerabilidade. Então, dentro do painel da Microsoft, você vai ter uma varredura dentro do seu ambiente com todos os Defender Endpoint, e ele vai te trazer um relatório através de um painel informando quais são as vulnerabilidades dentro do ambiente,
quais seriam as ações ali que você poderia fazer para corrigir, e você também pode tentar fazer essas correções dentro do seu ambiente. Um exemplo ali, o WinRAR na versão 7.1 ele tem a vulnerabilidade XYZ, quando a gente pode substituir esse aplicativo por um 7-zip, por exemplo, ou quem tem o Windows 11 já tem uma função nativa de descompactação. Então a gente pode encontrar maneiras de diminuir essas vulnerabilidades dentro da organização ou trazendo outras aplicações ou até mesmo atualizando, né? Digamos, eu saí do WinRAR 7.1 e vou para a versão 9.0, que já corrigiu as vulnerabilidades que foram encontradas pelo Defender for Endpoint. Vou trazer um exemplo bem simples e visual, né, para que fique fácil de ter um entendimento de como a ferramenta ela funciona. Então, hoje eu vou dar um exemplo de vocês de uma casa, uma construção, onde nós temos ali toda a questão de janelas, portas, tem salas dentro dessa casa, e a gente precisa proteger esse ambiente. Então, qual que seria esse gerenciamento de vulnerabilidade trazendo para dentro desse ambiente? Então, eu falei do WinRAR, que ele tinha ali a vulnerabilidade na versão 7.1, é a mesma coisa dentro dessa casa. Então, como que eu protejo esse ambiente? As vulnerabilidades de uma casa, de uma construção, normalmente, para ser mais fácil de invadir, seriam ou através das portas ou até mesmo as janelas. Então, a gente conseguiu identificar que essas são as vulnerabilidades desse determinado tipo de ambiente. E o gerenciamento de vulnerabilidades nada mais é do que fazer uma varredura dentro do ambiente e buscar essas brechas. Tá? Agora, a camada de redução de superfície de ataque. Nós temos aqui regras e políticas para poder reduzir a superfície de ataque, ou seja, reduzir que um atacante pode executar dentro de um ambiente, trazendo um padrão para isso. Então, a gente pode bloquear ali regras de execução de aplicativos de produtividade, por exemplo, né? Demos exemplo aqui como o próprio Office, né? Então a gente vai bloquear que ele crie processos filho, que ele tenha uma injeção de código, que ele execute algumas camadas de aplicação dentro daquele ambiente que você possui. Eu posso também bloquear arquivos executáveis que vêm através de um e-mail, scripts, sendo JavaScript e assim por diante. Temos ataques que são mais complexos, a gente pode visualizar também, bloquear movimento lateral, é muito importante, porque mesmo que a pessoa ela consiga entrar dentro do seu ambiente, normalmente ela não entra com uma conta administrativa ou que tenha direitos de impactar o ambiente, normalmente é uma conta de um usuário, que ele conseguiu através de um brute force ou até mesmo outro determinado tipo de ataque. Então a gente vem aqui para bloquear esse movimento lateral e também prevenir que esse atacante ele consiga credenciais elevadas. Então ele vai bloquear ali um PSEC, um WMI, que seria um reconhecimento de rede dentro da estrutura, em busca de servidores ou em busca de outras máquinas, ou seja, em bloquear que aquela pessoa tenha o reconhecimento do que você tem dentro da sua organização. Nós conseguimos também bloquear o roubo de credenciais dentro do próprio Windows, mesmo que ele tenha um acesso. Então a gente vai criar regras realmente para reduzir essa superfície de ataque. Então, voltando ali ao exemplo daquela casa, hoje a gente começa a analisar o ambiente. A gente já teve aquele relatório de quais são as brechas de segurança. A gente vai chamar um profissional de segurança para recomendar o que que a gente pode fazer. Então, dentro dessas recomendações, a gente vai ter o quê? Bloquear todas as janelas, colocar ali uma questão de chave, ou seja, colocar uma tranca dentro das portas, liberar essa chave somente para as pessoas que são autorizadas a acessar esse ambiente, que seriam as contas de administradores, ou seja, reduzir a permissão dos usuários somente para aquilo que é realmente necessário para o trabalho, e a gente começa a bloquear essa superfície de ataque para que, caso venha a ocorrer, ele tenha um acesso limitado dentro do ambiente. Por enquanto, tem alguma dúvida no chat? Por enquanto não, pode seguir, assim que tiver eu te sinalizo. Perfeito.
Então a gente tem aqui também uma proteção de última geração dentro da Microsoft. Antigamente a gente olhava só para a questão de arquivos, chave de registro, basicamente processos dentro do ambiente. A gente não olhava muito para uma sequência de eventos ou até mesmo para o usuário em si, para o comportamento de um colaborador, o que está acontecendo naquela máquina que está fora de padrão. Então, a gente vai monitorar todas essas ações, ou seja, de arquivo, processos, mas a gente vai começar a olhar para uma sequência de eventos. Então, um arquivo, ele foi criado, ele tentou executar aquele arquivo, então ele vai verificar o que está acontecendo durante aquela execução. Ele vai correlacionar eventos dentro de um ambiente. Então, tá executando o arquivo malware.exe dentro de uma máquina 1 e ele está sendo executado também dentro de uma máquina 2, mas esse executável ele não existia antes. Então ele começa a olhar para dentro desse ambiente, começa a analisar, vai realizar o bloqueio se ele identificar que é um malware mesmo. Então, ele pode tanto bloquear a instalação quanto bloquear propriamente o processo daquela aplicação. E, é claro, criar um alerta para o administrador poder visualizar. Assim como outros endpoints, a Microsoft ela trabalha basicamente em dois ambientes. Nós temos a camada de client, que é efetivamente o Defender for Endpoint que é instalado no dispositivo. E nós temos todo o trabalho que é realizado em cloud, onde é feita toda a análise, que é o banco de dados, onde a Microsoft consegue e pode trazer ataques que ocorreram, por exemplo, na Rússia ou no Japão, eles podem prevenir que isso ocorra dentro do Brasil. Então a gente tem ali tecnologias como o Machine Learning, a gente olha através de um comportamento, faz um scan de memória, identifica os ataques que são fileless, ou seja, a gente consegue olhar através de Machine Learning, a análise do comportamento do usuário, olhar para esses ataques que são sem arquivos. A gente olha de uma maneira de heurística também, consegue fazer emulação através do portal de ataques. Então, você consegue pegar um arquivo, consegue criar um ambiente através de uma sandbox e fazer testes dentro desse ambiente para verificar qual que é o comportamento daquele determinado arquivo, se ele vai acabar criptografando a sua rede ou propriamente aquele equipamento. Então, isso é muito legal também. E, é claro, ele faz o monitoramento ali do ambiente de rede. E quando a gente vai para a parte de cloud, ele traz muito mais coisas em relação ao machine learning. Quase todos os tópicos ali em cima são voltados a isso. Aí olhando um pouquinho mais para frente, a gente consegue ver qual que seria a camada, né? Então, existe uma detecção de malware dentro do ambiente do client, seja dentro do dispositivo de endpoint. Aí a gente consegue olhar para dentro desse ambiente e começar a tratar esse dado. Então, o que que aconteceu? Foi identificada essa detecção de malware, ele começa a conversar com o ambiente em cloud para ele poder analisar esse arquivo, ou seja, ele vai pegar um sample, vai pegar um exemplo desse arquivo, vai mandar para o ambiente de cloud, vai fazer essa detonação dentro de um ambiente controlado. Se ele identificar que é um arquivo realmente de malware, que ele não é um falso positivo, ele vai para Big Data e começa a aplicar essa proteção em todos os endpoints ali ao redor do mundo, seja através de um patch de atualização ou até mesmo ali uma simples informação dentro do ambiente da própria Microsoft. Então, temos uma dúvida aqui do Júlio. Existem recomendações no mesmo exemplo que você deu do WinRAR. Às vezes ele pede para fazer um update do Windows e mesmo sendo atualizações do Windows, ele não faz nada automático, é tudo manual, diferente de outros endpoints. Uhum. Tiago, você quer responder essa informação? Claro, com certeza. Júlio, está relacionado às atualizações do Windows. As atualizações do Windows você pode fazer, não precisa fazer dentro. Tá mudo, Thiago. Não estamos te ouvindo. Oi, me ouvindo aí? Agora sim. Agora sim. Ah, Uhum. legal. Beleza. Quando a gente fala sobre updates, né, atualizações ali do Windows, o Defender não é o cara que vai fazer as atualizações para você, tá?
O cara que vai fazer a atualização para você vai ser o Microsoft Intune. O Microsoft Intune, você tem os anéis de atualizações. Na licença plano 1, você já tem, vamos dizer que como se fosse o WSUS, só que é muito mais evoluído. E também você tem a gestão de drivers, também você tem a gestão das builds, né? Por exemplo, o Windows 11 2701, exemplo, não lembro de cabeça agora as builds, tá? Mas você faz toda essa gestão. E aí, com a licença do Intune Suite, você tem uma automatização, tá? Que é o Autopatch. Autopilot faz parte também, não é autorização, mas é o Autopatch. Microsoft Autopatch, aí sim, ele cria os anéis de atualizações, anéis de teste, anel primário, anel secundário, anel terciário e aí o último anel de atualização. E ele mesmo começa a fazer a análise, identificação sobre telemetria, preditivo sobre esses dispositivos, para entender os mais vulneráveis, os que estão precisando de fato de mais atualizações, para ele chegar no ambiente pequeno, né? E várias outras questões. Aí, quem vai fazer muito bem para você é o AutoPatch. E com o AutoPatch, você recebe e-mails, né, informativos do que vai acontecer, quais são as atualizações que serão aplicadas, quais não são. E o legal é que não depende da necessidade de você estar na rede, né? Basta esse dispositivo estar registrado no Microsoft Intune e em qualquer local, basta ele esteja conectado à internet. Então você vai manter sempre o teu ambiente seguro, protegido e atualizado, tá? Espero ter Perfeito. respondido. Ah, com o Premium já consigo fazer? Sim, o Premium já tem o Microsoft Intune. Ele não tem o Autopatch, tá? Mas ele tem já os anéis de atualizações. Isso aí você consegue fazer perfeitamente, tá bom? É isso, disponha. Pode seguir, Egon. Se tiver qualquer outra pergunta, eu estou aqui também, tá? Legal. Até complementando, né, Thiago, a resposta, em relação a esses pets, você também consegue fazer isso dentro de um ambiente de teste ou selecionar um grupo de usuários ou grupo de máquinas que vão receber essa atualização antes dos outros. Então, por exemplo, eu vou deixar o setor de TI, ou seja, eu vou colocar os analistas que trabalham na ponta, que normalmente são N1, os estagiários, e propriamente a equipe de TI para receber primeiro essa atualização para verificar como que isso vai se comportar dentro do meu ambiente. E depois eu posso, depois de 2 semanas, liberar para a organização como um todo, e no final do mês, por exemplo, liberar para a questão de diretoria ou até mesmo presidência. Então você consegue controlar esse canal de atualização baseados em grupos, tá? Isso é bem legal também. A gente consegue ter esse controle para não ter nenhum tipo de parada dentro do ambiente. E é claro, você consegue fazer a instalação de aplicativos de maneira remota. Você consegue também remover esses aplicativos caso eles não façam mais sentido para dentro do seu ambiente. Tudo isso através do Microsoft Intune. E a gente acaba dando exemplo aí de atualização do Windows em si, mas você poderia trabalhar com o próprio WinRAR dentro do Microsoft Intune, pedir para ele fazer a remoção e fazer a instalação no 7-zip, por exemplo. Ou até mesmo utilizar uma loja de aplicativos caso você não queira forçar a instalação dessa aplicação na máquina. Então, a gente consegue hoje abrir PDF através do navegador. Então, eu vou colocar a instalação do pacote Adobe como um opcional. Então, você consegue criar uma loja de aplicativos, disponibilizar ali para o grupo de usuários, que seria do administrativo, por exemplo. E daí eles escolhem ou não na loja de aplicativos se eles querem fazer a instalação daquela aplicação que foi homologada pela empresa, ou seja, que não vai criar nenhum tipo de vulnerabilidade. E a partir daquele momento o usuário ele consegue fazer a instalação mesmo sem a necessidade de ter alguém que é administrador para fazer a instalação do dispositivo, que é uma aplicação que já foi homologada. Então a gente consegue tratar diversos cenários dentro do ambiente, consegue fazer toda a parte de personalização também.
todo mundo que já teve contato com a Software Sul, a gente consegue entregar esses tipos de projeto e serviço também, tá? Falando um pouco aqui da camada de EDR, é um assunto que já tem hoje muita relevância dentro do mercado. É imprescindível aí que todas as empresas elas tenham essa funcionalidade dentro da organização. Mas basicamente é uma experiência onde ele vai fazer toda a parte de monitoramento, detecção dentro do ambiente e vai trazer uma resposta, ou vai trazer uma ação a um determinado tipo de ataque. Então, o legal quando a gente fala na Microsoft que a gente consegue tratar os incidentes, consegue tratar todos os alertas de maneira correlacionada diretamente dentro da console. Então, eu consigo trazer ali o Defender for Office 365, que vem dentro de um licenciamento do Business Premium, onde ele vai trazer uma proteção mais avançada ali para entrada de e-mail. Ele vai fazer toda a parte de detonação de anexos dentro de uma sandbox. Ele vai fazer todo um monitoramento dos links que o usuário está clicando antes de liberar a página. Ele faz essa correlação de um evento que está entrando por um e-mail. Ele passa através ali de um endpoint, por exemplo, ele vai trazer essa análise dentro de um único relatório, até mesmo o vazamento de informações com o Defender for Cloud Apps. Ele vai também trazer essa linha de ataque dentro de um único relatório e, é claro, de maneira nativa dentro da Microsoft, sendo que você poderia ter 3 soluções diferentes para atender esse cenário e fazer essa análise, com certeza levaria muito mais tempo até você juntar todas as informações. Então, uma das maiores vantagens da Microsoft é que você consegue ter isso de maneira muito mais rápida e facilitada, tá? As ações de resposta, a gente pode tanto fazer o bloqueio ou isolamento de um dispositivo, a gente pode fazer uma tratativa em relação àquele ataque, a gente vai fazer uma análise de todas as ameaças que estão ocorrendo dentro de um ambiente, e lembrando que isso é totalmente correlacionado. Ele vai olhar para o parque como um todo, ele não vai olhar cada ação individual, tá? Voltando novamente aqui ao exemplo da casa, a gente tem um prédio que agora ele é protegido por um sistema de alarmes, por câmeras, então a gente consegue ter ali todo um rastreamento do que está acontecendo dentro do ambiente, é basicamente isso que a detecção ela vai fazer, ela vai olhar de uma maneira muito mais profunda para o seu ambiente e vai realizar um monitoramento para que você tenha ali acesso a todos os logs, todas as informações que são necessárias para você combater qualquer um determinado tipo de ataque. Aqui ele deu um exemplo, né, que o atacante, ou seja, o ponto de exclamação, ele acabou entrando dentro do ambiente, ou seja, ele quebrou uma janela que estava trancada, e a gente vai ter todo esse rastreamento desse atacante, ou seja, como que ele quebrou a janela, como que ele entrou dentro desse ambiente, e vai registrar essas informações e vai soar um alarme, nada mais é que criar um alerta para os analistas de segurança olhar para dentro desse ambiente. Mas nesse próximo slide a gente já traz a parte de automação, a parte de resposta, ou seja, a interrupção automática desse ataque. Então, a partir do momento que ele entrou, quebrando aquela janela, a gente já soou o alarme, a gente começou a olhar para dentro desse ambiente. Ele conseguiu invadir uma sala, buscando encontrar qual que seria aquele computador, ou seja, aquela salinha ali embaixo, tá? Dentro do ambiente. Então, é bem importante a gente olhar para isso e começar a entender que o atacante ele vai entrar dentro do ambiente, ele vai começar a fazer uma busca para identificar o que tem dentro da sua casa. Vamos imaginar que isso aqui ele seria um servidor, ou seja, seu Active Directory, ou seja, um serviço de e-mail, e ele está tentando roubar as credenciais para acessar esse servidor e ter privilégios administrativos para poder impactar o seu ambiente, ou até mesmo vazar informações de dentro da organização. E é isso que ocorre quando o atacante ele consegue esse ambiente, ele pode criptografar, ele pode monitorar as ações dos usuários, ele pode realmente entender a sua estrutura, e é isso que causa um prejuízo muito grande dentro das organizações e pode mesmo até causar parada dentro do ambiente. Então, a partir do momento que Temos aquele algumas ladrão... dúvidas. Claro, pode falar. A do Gabriel. São duas, tá? Primeiro eu vou te passar a primeira. De EDR. O mesmo possui o recurso de AI para análise comportamental dos endpoints?
Sim, ele tem um recurso de inteligência artificial para fazer análise desse ambiente, tá? E até mesmo análise do comportamento do atacante. A gente vai falar em uns slides ali um pouco mais para frente, mas ele tem um recurso sim. O segundo, é possível visualizar em uma tela ou gráfico a estrutura de uma infecção ou movimentação lateral, mostrando por qual endpoint originou a infecção e por onde ela se movi- e por onde ela se movimentou na rede? Quais endpoints ela conseguiu atingir utilizando quais serviços ou portas? Perfeito. É possível sim, tá? Através dos relatórios da camada de incidentes. A gente vai mostrar a ferramenta, né? O step by step, como o Thiago comentou na nossa parte 2. Então, você vai ver que é uma maneira bem visual. Ele vai mostrar tanto o usuário que ocorreu, quanto o dispositivo, qual que é o IP daquele dispositivo que foi afetado, qual que é o tipo de movimentação, ou seja, realmente quais as portas. Ele cria uma linha do tempo ali em relação ao ataque, e você consegue ver isso tanto de maneira estruturada em forma de texto, quanto de maneira gráfica, tá? Então ele vai te falar qual foi a aplicação, ou seja, qual que foi o ponto .exe, por exemplo, quais processos foram afetados, qual que foi a porta de movimentação, quais são as máquinas e usuários que foram utilizados para fazer aquele determinado tipo de ataque. Então a gente consegue sim fazer essa linha do tempo. Ele tem um recurso muito legal que você consegue até, digamos, quase como assistir um vídeo, onde você consegue dar um clique play ali naquela linha de ataque, ele vai te mostrar. Ele começou na máquina 1, aí ele vai criar aquele pontilhado, ele foi para a máquina 2, 3 e 4, e a partir desse momento ele começou a se espalhar pelo restante da rede. Então você consegue realmente visualizar essa linha de ataque de maneira gráfica e, claro, você tem muitas informações ali em forma de texto para você poder analisar exatamente o que aconteceu, quais máquinas, quais usuários e quais arquivos efetivamente foram atacados, tá? Bem legal mesmo essa funcionalidade. E trazendo ali um gancho com uma aplicação, um licenciamento hoje que está muito em alta dentro do ambiente, você consegue juntar tudo isso junto com o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, e você pode pedir para o Copilot pegar todas essas informações de um alerta, de um incidente que ocorreu, e, por exemplo, criar uma apresentação para seus diretores, para a presidência, do que ocorreu dentro desse ataque. E, é claro, de uma maneira muito mais fácil, né, que não tenha tantas informações técnicas, mas que você possa pegar essas informações e apresentar para os seus diretores o que ocorreu dentro daquele ataque, como que um EDR ele se portou, então quais foram as ações de correção que ocorreram durante aquele ataque, se ele isolou a máquina, se ele conseguiu excluir aquele arquivo, por exemplo, se a identidade daqueles usuários que tinham sido comprometidos ela foi bloqueada também. Então você consegue pegar isso e trazer para um PPT em questão de 10, 20 segundos, somente dando um comando para o Copilot. Tá? Isso é muito legal. E só pegando o gancho aqui, é legal que você consegue fazer uma série de automatizações, né, lá no Sentinel, que qualquer análise sobre identidade, qualquer análise baseada em endpoint, multi-cloud, servidores, tá? Phishing, malware, ele junta tudo num pacote só e você pode criar várias automatizações. Por exemplo, se aquele dispositivo foi corrompido, vamos falar essa palavra, automaticamente ele bloqueia aquele dispositivo. É um dispositivo que não está mais em conformidade com o teu ambiente. E ele bloqueia aquele dispositivo. Se a identidade for comprometida ou várias tentativas de identidade, ele usa por exemplo, o Impossible Travel, o Impersonate Attack, uma série de coisas, tá? Para, por exemplo, quebrar o acesso ou do atacante ou da pessoa real e começar todo o processo de cadastro dele de novo, como MFA, nova senha e tudo mais, tá? Então, cara, ele é uma solução. Essa integração, ela é uma integração monstra para o ambiente de segurança.
O GSE falou o seguinte: essa parte de isolamento dispositivo já tem com Sophos. Ele isola totalmente da rede em caso de ataque. Como funciona implementando o Defender? Se necessário substituir ou posso usar junto como complemento? GSE, nesse caso, não é recomendado de forma alguma você ter dois é, é, endpoints, né? Duas proteções de endpoint no mesmo ambiente, tá? Por quê? Uma vai apresentar o falso positivo para a outra. Aí entra naquela questão que será que é um ataque ou será que é o endpoint, né? A proteção do endpoint que está fazendo aquele processo, tá? Então, vou trabalhar com o Defender, retiro o Sophos. Vou trabalhar com o Sophos, retiro o Defender, tá? Lembrando que você pode continuar com o Sophos e tratar com o Microsoft Intune outros níveis de gerenciamento. Inclusive, o Microsoft Intune pode distribuir o seu client do Sophos Endpoint, caso você queira, tá? Como da mesma forma, o Microsoft Intune distribui o client do Defender. Pode ajudar no onboard e tudo mais, tá? As análises também do onboard, do relatório do onboard dos dispositivos e tudo mais. Mas de forma alguma, duas proteções no mesmo dispositivo, tá? Lembrando, né, Thiago, que quando a gente fala de duas proteções, são duas proteções ativas. A gente pode deixar o Defender para ele fazer só um monitoramento, não realizar um tipo de bloqueio. Aí você teria o Sophos com uma solução principal e teria o Defender ali com uma solução que vai só olhar para o teu ambiente e vai criar algum alerta. Mas efetivamente a solução de proteção tem que ser uma ou outra. A gente não consegue, né, como o Thiago comentou, nunca ter duas soluções de proteção efetivamente trabalhando, porque um bloqueia o trabalho do outro, e em vez de proteger o seu ambiente, você pode acabar trazendo uma brecha para ele, porque nenhum dos dois vai trabalhar de maneira correta. Utilizando também ali o exemplo do próprio Microsoft Intune, tem a parte de Impossible Trouble, ou seja, você tentar ter um acesso de um atacante, onde hoje eu estou aqui em Curitiba, então estou em Curitiba, são aproximadamente ali 10h30, e dentro desse horário eu estou fazendo o acesso com o meu usuário. Se um usuário lá da Europa tentar fazer o acesso às 11 horas com o meu usuário e senha, ele entende que é uma viagem impossível fisicamente e por isso ele também pode realizar o bloqueio. Mas essa dali seria uma funcionalidade do próprio Entra ID. A gente está falando de proteção voltada à identidade em si e não somente a questão do endpoint. Temos também ali o Microsoft Intune, onde o Thiago comentou ali de um dispositivo comprometido. Eu consigo também colocar regras de acesso condicional, onde dispositivos que estão comprometidos ou que não atendem o padrão da empresa, né? Então, tem um alerta severo dentro daquele dispositivo. Então, por ele estar comprometido, eu crio uma regra de acesso condicional que dispositivos comprometidos não podem acessar as informações da minha organização. Então, de uma maneira ali, eu consigo bloquear algumas ações, até mesmo através do Microsoft Intune, utilizando o Sophos, por exemplo, como um endpoint de proteção. Então, são algumas ações ali que a gente pode tomar para proteger o ambiente. Por isso que eu falo que é muito importante falar que a proteção hoje ela não está só no firewall, ela não está mais somente no endpoint, é um conjunto de soluções que vão trazer esse nível de segurança para dentro da organização. Continuando aqui o exemplo, né? Então, um ladrão ele conseguiu invadir a casa, ele está tentando roubar esse dispositivo e o EDR ele consegue isolar o ladrão, ou seja, isolar esse determinado tipo de atacante. Ele consegue também, então aqui a gente poderia estar isolando uma máquina, até mesmo um servidor, e ele vem com a polícia para prender esse ladrão. Então, além de isolar, eu tento resolver aquele determinado tipo de ataque com a inteligência artificial, que é esse próximo tópico aqui, que é a investigação e remediação de maneira automatizada com o IA. Tá? Então, qual é que é o maior problema dentro das organizações hoje? Hoje a gente tem uma fila de alertas gigante, porque nós temos várias ferramentas voltadas ao ambiente de segurança. Nem todas as empresas têm um CIEM, que é para realmente
fazer uma análise de todos os alertas, de todos os logs, de todas as ferramentas de segurança, centralizar isso dentro de um ambiente, criar automatizações, assim como o Thiago comentou, para poder fazer determinadas tratativas e fazer os analistas de segurança olhar para dentro desse ambiente, ou seja, olhar para dentro de um CIEM ou até mesmo para um Defender for Endpoint, para as coisas que realmente importam, ou seja, para aquelas coisas que não são falsos positivos, para determinadas coisas que estão acontecendo no ambiente que sejam um ataque, por exemplo. Então, dessa maneira, eu consigo liberar esses alertas, né, que estão ocorrendo dentro do ambiente, e eu trago ali toda uma parte de investigação e mediação de maneira automatizada, para proteger esse ambiente. Então, o CIEM ele facilita essa vida. Trabalhar somente com Microsoft, por exemplo, a gente vai ter uma única trilha de ataque, a gente também consegue facilitar, porque querendo ou não, eu tenho um especialista para endpoint, por exemplo, eu trabalho com Kaspersky, eu tenho um analista que trabalha com Firewall, Fortinet, eu tenho um outro especialista que cuida da camada de segurança na parte de sistemas, um outro especialista voltado à camada de proteção de e-mail. Então, quando você fala isso, a expertise não é barata e você precisa, no mínimo, ter 2 profissionais para cada uma das tecnologias. Porque, querendo ou não, aquele analista ele vai acabar tendo um período de férias ou ele vai precisar ir no médico. Então, você sempre precisa ter uma equipe muito grande voltada à segurança, claro, dentro das possibilidades da organização. E hoje a gente também tem uma escassez muito grande de talentos em segurança cibernética. Hoje muito se fala, né? O pessoal está indo para a camada de desenvolvimento, estão trabalhando muito para a parte de inteligência artificial, mas profissionais voltados especificamente para segurança a gente está em falta no mercado. Então é bem importante que tenha uma valorização desses profissionais e que a gente facilite a vida deles com ferramentas dentro do mercado que possam é, facilitar mesmo o dia a dia. Então, o IA, como que ele trabalha? Hoje ele vai trabalhar não somente isolando um dispositivo, seja isolar basicamente qualquer endpoint dentro do mercado, se ele identificar ali que é um determinado tipo de ataque, ele realmente vai isolar esse dispositivo da rede. Mas a camada de automatização, a camada de inteligência artificial da Microsoft é imitar as etapas que um analista de segurança realizaria para investigar um determinado tipo de ataque e também remediar esse ataque, tá? Então, isso é muito legal. Então, o que que a ferramenta ela vai fazer de maneira geral? Ela vai olhar para dentro desse ambiente, vai determinar quando uma ameaça ela requer um determinado tipo de ação, ele vai tentar executar as ações de correção necessárias quando ele identificar essa ameaça, ele também vai decidir se é necessário uma investigação adicional, se aquilo foi resolvido ou não, e ele vai repetir todas essas etapas novamente, sempre que for necessário, tá? Até ele realmente corrigir aquele problema, ou até mesmo ele ficar aguardando uma aprovação, alguma ação do analista de segurança da empresa. Bom, gostaria de trazer aqui o Gartner para vocês. O Gartner é um dos relatórios mais importantes quando a gente está falando de segurança no ambiente. Apesar da Microsoft ser líder em vários quadrantes dentro do Gartner hoje, não é uma empresa vinculada à Microsoft, ela realmente faz análise dessas frentes de segurança. Então, hoje a gente pode afirmar que a Microsoft ela é líder em relação à identidade, com gerenciamento de acesso. Temos o Cloud Access Security Broker também em relação à proteção de informações, com DLP, Information Protection, proteção de endpoints. Então, hoje ela é líder com Defender for Endpoint, Defender for Server, tá? Na camada de proteção mesmo do ambiente, e também ela é líder na parte de gerenciamento de dispositivos unificados, seja questão de mobile, seja desktop, notebook. Hoje ela é líder nessa gestão com o Microsoft Intune, que é o canivete suíço. Ela realmente atende ali vários sistemas operacionais. Então, olhando para esse quadrante, hoje a gente consegue perceber que a Microsoft está fazendo uma movimentação muito grande para ser uma empresa voltada à camada de segurança, para ser uma empresa para fazer essa parte de gestão e não somente mais vender sistemas operacionais ou vender o pacote Office.
ela está passando por essa movimentação, ela já investiu mais de 20 bilhões, tá, de dólares nesse setor de segurança em específico. A gente pode trazer notícias em relação a isso. E finalizando aqui a apresentação técnica mesmo, eu gostaria de informar para vocês que hoje, por um tempo limitado, é claro, a gente está aí com o Defender for Business pela metade do preço. A gente está com desconto de 50% dentro desse produto. A gente não sabe exatamente até quando vai durar essa campanha. Lembrando que o Defender for Business ele tem uma limitação hoje de até 300 usuários, tá? Então a licença ela é por usuário e a gente consegue fazer a instalação em um dispositivo móvel, em um desktop, em um notebook que seja do mesmo colaborador. Ele vai proteger ali até 5 dispositivos para essa pessoa. E além dessa promoção, você vai ter todos os recursos basicamente que eu comentei durante a apresentação. E é claro que eu não tenho 300, eu tenho 400 colaboradores que eu gostaria de contratar a solução. A gente trabalha com 300 licenças do Defender for Business e as outras 100 a gente pode complementar com a licença do plano 1, por exemplo, que ele vai ganhar todos os recursos do Defender for Business. Então, é um licenciamento muito em conta hoje em dia, com esse desconto de 50%. E é claro, a gente pode fazer demonstração de produto, assim como a gente vai fazer no nosso próximo workshop. E a gente também pode fazer uma POC dentro do ambiente de vocês. Hoje a Software Sul ela não é uma empresa que somente vende a camada de licenciamento, ou seja, vende o produto, mas nós somos uma empresa que faz toda a camada de entrega, projetos, implementação e sustentação dos ambientes. Gostaria de finalizar a apresentação. Eu não sei se existem dúvidas adicionais no chat, mas tanto eu quanto o Thiago a gente fica à disposição para conversar com vocês aí no tempo restante. Ainda sobraram alguns minutos. Excelente, excelente, pessoal. Vocês viram o poder, né, que é o Microsoft Defender e a família Microsoft Defender, quanto é tão importante vocês entenderem esse ecossistema, tá? A gente não trouxe dessa vez nada mão na massa, muito técnico, por quê? Porque precisa ter a introdução. Vocês precisam entender e saber o quanto é benéfico essa solução, tá? E aí, já fica o convite para vocês. Num próximo destino, tem uma data já, Bianca? Temos, no dia 29 desse mês. Perfeito, dia 29 desse mês, é mão na massa, tá? A gente vai mostrar para vocês passos, tá, que vão ajudar as organizações a estarem protegidas utilizando soluções de segurança Microsoft. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm o Defender no licenciamento já atual que vocês têm, que vocês pagam, e esse Defender não está de forma qualificada, não está de forma muito bem configurada como ele deve ser, tá? Se você bater o olho ali dentro do seu cenário de licenciamento e tem as licenças que tem o Defender, já bate um papo com o nosso time comercial, tá? Eu deixei o meu e-mail aí no chat também. Me manda um e-mail, fala, Tiagão, preciso de ajuda, beleza? A gente vai te ajudar, ok? Primeiro a gente pode fazer um panorama do seu ambiente para apresentar um relatório desse panorama de ambiente, baseado em Security Score, por exemplo, de forma gratuita, beleza? Para quem está aqui no nosso evento hoje. A gente faz essa análise, monta um relatório e entrega esse relatório para vocês. Isso aí não tinha Se, sido combinado, hein, Thiago? A gente vai fazer análise em quantos ambientes hoje? bora lá, enquanto falarem que querem ter essa análise de ambiente, porque tendo análise de ambiente, pelo menos vocês vão ter um panorama de como está o ambiente de vocês e, se caso acontecer algo, você pelo menos sabe, né, aonde se proteger, aonde se precaver, tá? Então, falem com o nosso time comercial. Aqui na nossa apresentação tem bastante gente da área comercial. Falem com a Bianca, falem comigo, falem com o Egon,
tá? Nossos e-mails estão aí. Já quero abrir minha caixa de e-mail aqui, ter uns 10 e-mails no mínimo ali, solicitando essa análise de segurança, tá? De novo, se você tem a licença que já tem o Defender, você tem uma grande chance, tá, de estar muito bem servido, tá? Falem com a gente, tá bom, pessoal? Aqui fica o meu agradecimento em nome da SoftwareSul, por mais esse evento. Obrigado, Bianca, obrigado, Egon, obrigado a todos vocês que estão fazendo parte dessa série de eventos que nós estamos realizando, tá? Dia 22/5, nós temos o webinar Solve. Solve é a nossa solução de backup para o mundo Microsoft 365. Lembrando, é um backup de espaço ilimitado e sem cobrança de armazenamento. A única cobrança é a licencinha, que é igualzinha a licença do Microsoft 365, tá? Fazemos backup de todo o ecossistema do Microsoft 365, inclusive o que ninguém faz, que é Power BI e DevOps. E aí nós temos também, dia 29/5, volta eu e volta o Egon, tá? Para o Mão na Massa, tudo que a gente apresentou aqui. Beleza, galera? Muito obrigado. Bianca, deixo a palavra com você. Obrigado pela presença, pessoal. Na sequência, enviaremos o certificado de participação sobre esse webinar e também o invite para os 2 que já estão programados, tá? Solve e o Prático Defender. Vocês receberão via contato do nosso time de Customer Success, tá? Muito obrigado e tenham um excelente dia. Obrigado, pessoal. Ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigado.